Olá, concurseiros, professora Ivone aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando válida aquela parte da emenda constitucional 19 de 1998, que alterou o caput do artigo 39 da Constituição Federal. E agora, todos os servidores serão contratados pelo regime da CLT? Todos os servidores perderam a estabilidade? Como é que vai funcionar na prática a partir de agora com essa decisão do Supremo? Para que você possa entender bem a matéria, é necessário que você conheça historicamente como é que funcionou essa situação do regime jurídico em relação aos servidores. É muito importante que você entenda que antes de 1988, ou seja, sob a égide de nossa Constituição anterior, havia a possibilidade do chamado regime híbrido. Alguns servidores eram contratados pelo regime estatutário e outros servidores pelo regime da CLT. Quando adveio a Constituição de 88, o caput do artigo 39 da Constituição, em sua redação original, previu que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um regime jurídico único para os seus servidores. Então, o texto original da Constituição de 88 extinguiu a possibilidade de regime jurídico híbrido, porque determinou que fosse instituído um regime jurídico único. A União, em atendimento ao comando do caput do artigo 39 em sua redação original, já em 1990 instituiu a Lei 8.112, trazendo ali o regime jurídico único para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional no âmbito da União. E ao escolher o regime jurídico único, a União escolheu o regime estatutário. Então, a partir de 1990, a Lei 8.112, todos os servidores da União, seja da administração direta, autarquias ou fundações, passaram a ser contratados apenas pelo regime estatutário, não mais podendo a contratação pelo regime da CLT. O Estado do Espírito Santo, na mesma linha aí da União, em 1994, respeitando a determinação constitucional, instituiu também o regime jurídico único dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional aqui do Estado, que é a Lei 46/94. E assim foi ocorrendo em todo o país, todos os estados foram instituindo o regime jurídico único, os municípios também, e a grande maioria escolhendo como regime jurídico único o regime estatutário. Alguns pouquíssimos municípios elegeram como regime jurídico único o regime seletista, como por exemplo o município de Colatina, aqui no estado do Espírito Santo, que o regime jurídico único escolhido foi o da CLT. Mas a grande maioria realmente elegeu como regime jurídico único o estatutário, porque ele é o mais condizente com a Constituição Federal, outras regras da Constituição Federal, como por exemplo a estabilidade. Para ter estabilidade tem que ser estatutário, porque se for seletista não vai ter a estabilidade, vai ter o FGTS. E são dois institutos antagônicos, porque aquele que goza da estabilidade prevista na Constituição não possui direito ao FGTS, e quem tem direito ao FGTS não possui o direito à estabilidade. Então, como a Constituição prevê a figura da estabilidade,
o regime estatutário, ele é mais adequado. Estava indo tudo muito bem, muito certinho, União, estados, municípios já adequados ao comando constitucional, que era a instituição de um regime jurídico único, quando adveio a emenda constitucional 19, né, que foi aquela emenda famosa da reforma administrativa, em que o caput do artigo 39, ele foi completamente desnaturado por uma outra redação que já não falava mais na obrigatoriedade do regime jurídico único. Não se falava mais nesse tema. Outro tema veio para a redação do caput do artigo 39. Com essa alteração de redação trazida pela emenda 19, ficou muito claro que foi extinta a obrigatoriedade do regime jurídico único, o que evidentemente representou um retrocesso, porque naquele momento nós voltamos a ser e a ter na administração pública brasileira exatamente o que tínhamos antes de 88, antes da Constituição Federal, e que não funcionava muito bem, não era bom, tanto que a redação original da Constituição, ela determinou que houvesse um regime jurídico único, porque na verdade o regime híbrido, ele não era bom, ele causava muitos tumultos para a administração pública. Por exemplo, dentro de uma mesma estrutura administrativa, havia servidores estatutários e também servidores seletistas, logo alguns com estabilidade, outros sem estabilidade, alguns com FGTS, outros sem FGTS. Isso acabava dificultando a coordenação do pessoal, havia muitas guerras entre os próprios servidores, por exemplo, no INSS, os agentes administrativos eram contratados pela CLT, enquanto os auditores fiscais eram contratados pelo regime estatutário. Isso antes de 88. E foi uma situação ajeitada com a redação original da Constituição de 88, que determinou, né, que houvesse um regime jurídico único. Então, com o advento da emenda 19, houve realmente um retrocesso, porque passamos a ser exatamente o que éramos antes. E isso funcionou. De 98, né, que é a data da emenda 19, até 2007, quando, numa ação proposta por alguns partidos políticos, PT, PDT e mais alguns partidos políticos, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar suspendendo os efeitos dessa emenda 19 no tocante ao caput do artigo 39. E, na verdade, foi apenas por critérios formais. Não havia o quórum adequado, o quórum exigido para a aprovação daquela emenda 19 neste particular. E com essa liminar, então, voltou a valer a redação original da Constituição de 88, que era a obrigatoriedade do regime jurídico único. Até que agora, vários anos depois, desde 2007, que está valendo essa liminar, adveio o julgamento final dessa ação, em que o STF entendeu que não havia nenhum problema com a votação, com o quórum, e que está tudo certo com a emenda 19, de forma então que voltou a valer aquela redação dada pela emenda 19 ao caput do artigo 39 da Constituição Federal. Então hoje nós estamos diante da extinção da obrigatoriedade do regime jurídico único. E o que vai acontecer a partir de agora? Colegas, não haverá muitas alterações, porque isso vigorou de 98 a 2007. Embora a União tenha feito uma lei instituindo o regime de contratação pela CLT,
não houve contratações pela União, pelo regime da CLT. Aqui no estado do Espírito Santo, sequer foi feita uma lei introduzindo o regime da CLT. Então, assim, primeiro ponto, para que seja feita a contratação pelo regime da CLT, precisa ter concurso e, logicamente, precisa ter uma lei prevendo a possibilidade dessa contratação pela CLT. Porque hoje, no âmbito da União, nós temos a Lei 8.112, que prevê que o regime jurídico único é o estatutário. No estado do Espírito Santo, nós temos a Lei 46/94, prevendo o regime estatutário. Dificilmente a União ela fará concurso para poder contratar pelo regime da CLT, colegas. Dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Com a atual redação, com essa decisão do Supremo, pode, mas eu afianço para vocês, dificilmente isso vai acontecer no âmbito da administração direta, autárquica, fundacional, dificilmente, Pode ser que um ou outro estado edite uma lei prevendo a possibilidade de contratação pela CLT e até utilize isso. Um ou outro estado. Onde pode ocorrer mais isso é no âmbito municipal, mas na União e nos estados isso vai ser raro. Assim, colegas, podem ter certeza, para os melhores cargos, para os mais cobiçados concursos, nada vai mudar. O regime vai continuar sendo o estatutário. Estabilidade continuará existindo, colegas. Podem ter certeza disso. Eu gostaria de falar muito mais coisa para vocês sobre esse regime jurídico dos servidores e também por que na emenda 19 eles fizeram essa alteração tão grande no texto do caput do 39. Por que quiseram extinguir a obrigatoriedade do regime jurídico único? Mas isso será tema para um novo vídeo. Agora, eu quero acalmar o seu coração. Você concurseiro que está aí se preparando, se desdobrando, estudando muito, siga, continue estudando. Isso não vai ser um baque para os seus propósitos, para os seus objetivos. Nada vai mudar a curto prazo, pode ter certeza. E a longo prazo, se mudar, será pouca coisa. Ok? No âmbito da União, no âmbito do Estado, dificilmente nós teremos alterações em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Ivone, estou à sua disposição. Qualquer dúvida que tenha sobre esse tema, deixe o seu comentário, a sua pergunta, que eu vou responder para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.